Bom, na aula anterior nós estávamos conversando sobre como era o processo estatístico, né, de formular a informação e a informação tem um caráter científico, tá? É, só para a gente revisar, a estatística ela trabalha com fenômenos que tenham um comportamento aleatório, ou seja, imprevisível. Os resultados desse experimento, desse fenômeno, são imprevisíveis. Ah, quando a gente tem o total conhecimento sobre o experimento e todos os resultados possíveis associados a ele, nós, é, nós não necessitamos, né, da estatística, né, porque se a gente conhece o todo, não tem por que a gente usar é, uma pequena observação dos resultados desse fenômeno e extrapolar, né, os resultados obtidos para o fenômeno completo. Tá? Então, o trabalho da estatística é com base em pouca informação, né, uma, alguma poucas informações aqui que a gente tem acerca do fenômeno, nós conseguimos inferir, que é o ato de você deduzir de forma probabilística, né, e matemática sobre o comportamento aleatório que você tem no fenômeno, tá? Isso. Então, a estatística ela trabalha com dois campos da ciência: a teoria e cálculo de probabilidade e a inferência estatística, tá? Teoria e cálculo de probabilidade, como o próprio nome já sugere, é você associar uma medida de probabilidade à ocorrência de eventos e resultados de um experimento. A inferência é o ato de eu receber, observar essas, essas ocorrências e determinar, né, de forma probabilística ou com certo grau de assertividade qual é o verdadeiro comportamento aqui da população, tá? É o ato de inferir sobre o verdadeiro comportamento de um fenômeno. Ah, todos os resultados possíveis que possam ocorrer de um determinado fenômeno, nós chamamos de evento. Então, eventos são todos os resultados possíveis de um fenômeno ou um experimento. Tá? Aí. Ah, então, evento é qualquer resultado inerente ao experimento ou fenômeno, e uma coleção de eventos a gente chama de amostra. Tá? O processo que nós usamos para retirar, ou seja, observar esses eventos da nossa, do nosso fenômeno é chamado de amostragem, que é o processo de se obter dados ou informações. Tá? Uh, os eventos eles podem estar associados a características que nós queremos observar em um determinado fenômeno, tá? E a partir dessas características surge o conceito de medida. Então, medida para a gente vai ser é, o ato de é, obter um valor numérico para uma determinada característica que é expressada no, no fenômeno. Tá? E essa característica, em geral, são observadas em
pessoas, objetos, animais, é, localizações espaciais, localização espaço-temporal, tá? Então, o que nós o objeto que nós usamos para fazer medidas de características que são interessantes num fenômeno é chamado de objeto de estudo, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui um dos trabalhos que vocês me enviaram de alguém aqui que a gente não leu na última aula. Não, isso aqui nós lemos. Tá. Então, só revisando o que a gente acabou de falar. A população, ela é o conjunto de todos os objetos, tá? De estudo. Objetos de estudo são aqueles objetos que têm uma característica do nosso interesse, que nós queremos observar. Então, por exemplo, em um contexto bem simples aqui, tá? Se eu quero saber se a pessoa está ou não com Covid, tá? A minha característica de interesse é se a pessoa está ou não com Covid, tá? É a característica COVID, doença, tá? Ah, o objeto de estudo onde eu observo se existe ou não essa doença é uma pessoa, ok? É, todos os resultados possíveis desse meu experimento vão ser todas as respostas que eu vou ter de doentes e não doentes para cada uma dessas pessoas, tá? Se eu tiver interessado somente nos casos de Covid na cidade de Manaus, então minha população vão ser todos os habitantes da cidade de Manaus, ou seja, são os objetos de estudo que compõem, né, a minha população, onde eu observo a característica, e a característica em comum entre eles é ser residente da cidade de Manaus, tá? E também ser uma pessoa suscetível à doença. Por exemplo, a gente não vai observar em outros animais porque em outros animais o vírus esse não é o mesmo tipo de vírus, tá? Contamina mais de uma espécie. Ah, então, nesse caso, a população ela pode ser tanto finita quanto infinita, tá? No nosso caso aqui, da população de doentes, ela é finita, tá? Porque existe um número de pessoas hoje vivas, né, na cidade de Manaus.
O tamanho da sua população, ela é sempre a mesma? Não, tá? A gente sabe que ao longo do tempo essa população ela tende a ficar maior ou menor, né? Então ela não necessariamente ela é, ela é imutável, tá? Ela é finita, mas não é imutável. E as populações infinitas, vocês só vão encontrar quando elas estiverem associadas a algo relativo ao tempo. Por exemplo, quando você observa a potência de um sinal, você está observando, digamos que no domínio do tempo, tá? Quando você observa um sinal no domínio do tempo, você fixa um ponto no tempo, tá? Digamos um ponto T, e aí você observa a potência lá. Tá? Mas um sinal ele é transmitido ao longo do tempo. Então, se eu pego um T0 e um T1, tal que T1 é maior do que T0, e observa a potência nesses dois pontos, existem infinitos outros pontos de potência dentro desse intervalo de T0 até T1, tá? Por quê? O tempo ele está definido nos números reais positivos, certo? Então, em qualquer fração do tempo eu consigo observar a potência. Então aí a gente tem um caso de uma de uma população infinita, tá? Que é o sinal ao longo do tempo. O sinal é o meu objeto de estudo, a minha característica observada é a potência desse sinal. A característica em comum entre eles, entre esses pontos, né, no tempo, é fazer parte, né, de um sinal, né? Eles têm um comportamento de onda ali. E ela é uma população infinita, tá? A mesma, ah, a mesma é análogo você pensar se você observar a potência desse sinal no domínio da frequência. Então, vai dar no mesmo. Por mais que a gente, quando use o osciloscópio, essas coisas, para medir lá a potência, né, e olhar os canais e tudo mais, mesmo assim você está fixando pontos no domínio da frequência. Mas mesmo assim, entre dois pontos que você fixou, existem infinitos outros pontos de frequência, onde você também pode observar a potência. Tá? Então, na prática, vocês só vão encontrar populações infinitas quando elas estiverem associadas a tempo ou, ou espaço, tá? Ou qualquer outro conjunto que seja infinito, como no caso da frequência, ela é um conjunto infinito. Ah, outras duas características relacionadas à população é a homogeneidade e heterogeneidade, tá? Essas duas características são muito importantes a gente saber descrever, identificar, porque elas geram análises totalmente diferentes, tá? O conceito de homogêneo, como o próprio nome sugere, é que os objetos de estudo dentro de uma população, eles não têm diferenças significativas entre eles. Já o heterogêneo, ele tem diferenças significativas entre eles. Por exemplo, ainda no exemplo anterior, se eu tenho um sinal que sai de um transmissor, né, e esse transmissor não tem nenhum problema com ele, né? Eu não tenho nenhum evento ali é, de interferência eletromagnética ou qualquer outro tipo de interferência. Ah, a qualidade desse sinal, ou seja, o comportamento dessa onda, ela vai se preservar homogênea, tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, esse mesmo
transmissor de sinal, digamos um sinal de Wi-Fi, perto de uma fonte de campo eletromagnético, como por exemplo um outro tipo de equipamento que também transmite onda, esses tipos de onda, é, que também esteja gerando ondas na mesma frequência ali, né, que o outro. Ou então eu tenho transformadores de energia, esse tipo de coisas que geram qualquer coisa eletrônica, né, que gera campo eletromagnético. É claro que vai haver perturbações nesse sinal e aí você vai acabar tendo um fator de heterogeneidade, ou seja, você vai ter objetos de estudos, né, nesse caso ao longo do tempo, que vão ter comportamentos distintos. A mesma coisa a gente pode observar, por exemplo, se o meu experimento for relacionado à saúde pública, mas a alguma doença que está ligada a, ao desenvolvimento sanitário de uma região, tá? Então, por exemplo, você pega aqui a cidade de Manaus, por exemplo. Se a gente tiver interessado numa doença como leptospirose, leptospirose é uma doença é, que vem ali da urina do rato, né? Então, e o rato ele é um bioindicador de sujeira, né? De contaminação de um local. Então, se você tem ali um risco muito alto, é, rel- então, então digamos ali que você quer estudar, né? Como está o comportamento da leptospirose na cidade de Manaus, você vai ter pontos na cidade onde você vai ter o maior número de casos, em outros lugares você vai ter um menor número de casos, tá? Por exemplo, se você pegar condomínios, né, de prédios, muito difícil as pessoas que moram em andares superiores estarem expostas a esse tipo de doença, porque o rato, enfim, não vai se aventurar tanto assim por, né, nesse tipo de local, né? Ou então o acesso pelo animal não é facilitado, né? Não é tão fácil. E isso é diferente, por exemplo, em locais onde você tem residências e residências onde tem, por exemplo, quintais com árvores, com outros animais, né? Acúmulo de lixo, esse tipo de coisa. Então, o que está acontecendo? Você está observando uma característica, que é o comportamento ali da leptospirose. Os objetos de estudo são, por exemplo, as pessoas, né, nesse caso. Apesar da leptospirose, ela, se, ela, se, trans- ela também infecta outros animais, tá? Não é só a espécie humana. Mas digamos que a gente esteja só interessado na leptospirose humana. Mas e a característica em comum dessas pessoas, desses objetos de estudo, é morar na cidade de Manaus, tá? Mas existem fatores de heterogeneidade que, que causam um distúrbio no comportamento dessa característica que a gente está observando, que é justamente o acesso a uma qualidade sanitária, né, desenvolvimento humano, essas coisas, tá? Então, isso são fatores de heterogeneidade. É, eu sei que nesses exemplos voltados à saúde, voltados a coisas mais simples, é muito fácil identificar esse tipo de característica, tá? Na vivência de vocês como engenheiros, isso não vai ser tão difícil. Como, por exemplo, é, pegar aqui o que o colega falou. Você está criando, você está criando é,
IDs, né? Vamos supor uma coisa bem simples. Você cria IDs, né, para identificação única de uma base de dados em um banco de dados. E isso é gerado a partir de um número aleatório, tá? É, vocês conseguem enxergar se esse fenômeno apresenta uma população homogênea ou é heterogênea? O que vocês acham? Escrevam aí no chat, por favor. Então vamos lá pensar na situação. Eu estou gerando é, números aleatórios para compor o ID de um banco de dados. Eu vou ter algum tipo de interferência na geração desses números aleatórios? Dificilmente não, tá? Então, corretamente, esse é um experimento onde você tem uma população homogênea, tá? Eu vou pegar aqui um outro exemplo que algum outro colega ah, colocou aqui. Tem um exemplo bom aqui que uma colega mandou, tá? Ela está falando aqui de gerenciamento de projetos, tá? Onde você tem uma equipe. E o evento probabilístico pode ser a estimativa de tempo para aquele projeto ser entregue, ou seja, o tempo é, associado àquele projeto, tá? É um fenômeno probabilístico? É. Quem é o meu objeto de estudo aí? Vocês conseguem identificar? Primeiro, a minha característica é o tempo de entrega do projeto. Quem seria meu objeto de estudo aí? Objeto de estudo é onde a gente observa a característica. Tá? Então, meu objeto aí é a entrega do trabalho. Tá? O tempo que são as atividades que foram exercidas até chegar ao ponto em que foi atendida a, o critério de o projeto foi finalizado. E a partir disso é que a gente conta o tempo. Tá? Então, meu objeto de estudo seria esse. Então, o que seria a minha população aí? Então, eu tenho uma mesma equipe, tá, executando o projeto. O que seria a minha população aí? Seria essa equipe desenvolvendo todos os tipos de projetos possíveis, né? Considerando também todos os outros fatores possíveis que possam gerar aleatoriedade no tempo da entrega. Tá? Então você tem ali, por exemplo, um membro da equipe ficar doente, alguém da equipe sair ou entrar um novo membro da equipe. Você tem problemas decorrentes de projetos mesmo, como por exemplo entrega de insumos, você tem problemas associados ao que a gente chama de motivos de força maior, né? Tipo, foi embora a energia, o gerador do local de trabalho não aguentou. Enfim, pode ocorrer centenas de coisas, tá? Então, esse conjunto de todas essas relações possíveis é que seria a nossa população, tá? É, então tá, eu tenho uma mesma equipe, digamos que eu tenho uma mesma equipe que trabalha num laboratório lá da UFAM, tá? Lá no ICOMP. Sei lá, um laboratório de computação que vocês tenham lá no ICOMP. É, e eles desenvolvem projetos, digamos,
de desenvolvimento de software a partir de demandas de empresas do Polo Industrial de Manaus. Tá? Essa população, ela é homogênea ou ela é heterogênea? Ok, vamos discutir os dois pontos. Onde que ela seria homogênea? Se a gente tivesse uma equipe que tivesse a expertise suficiente para atender qualquer tipo de demanda das mais variadas possíveis do polo industrial. Ahn, Outra é que essa equipe ela não fosse prejudicada, por exemplo, por ausência ou contratação de novos membros da equipe, tá? Então, nessa situação, nós teríamos uma população homogênea. No caso da heterogênea, o que que acontece? O que que a gente tem? A gente tem esse fator de influência em relação aos membros da equipe, né, em relação à ausência ou acréscimo de pessoas. Ah, outra fonte de heterogeneidade que nós temos aí são as demandas oriundas do cliente. Tá? Então, se você pega aí, por exemplo, o nosso polo industrial, nós temos diversas empresas de vários nichos. Então, se a gente quer desenvolver software, por exemplo, para empresas ah, de telefonia, a gente tem, a gente tem uma característica. ah, Se a gente tem uma empresas de telefonia, então, por exemplo, se a nossa equipe está muito bem treinada, né, e tem expertise para esse tipo de desenvolvimento, ela vai ter um tipo de comportamento para a entrega desses projetos. Então, é bem capaz que se for é, uma equipe bem treinada, com boa experiência em desenvolvimento de soluções para mobile, então você vai ter um tipo de comportamento. Agora, se eu pego essa mesma equipe e quero desenvolver, por exemplo, softwares de CRM para empresas que trabalham com injeção plástica, será que eles vão ter a mesma aptidão, a mesma performance que eles teriam em um projeto de mobile? Sim ou não? É isso. Provavelmente não. Então o que que acontece? Aí a gente já tem uma fonte de heterogeneidade, que é a expertise da minha equipe, tá? Dificilmente eu consigo uma equipe que seja boa em tudo, tá? Seja boa em tudo nesse cenário. Então, é, essa população, ela naturalmente, ou pelo menos, quer dizer, não é natural, não tão natural, né? Porque exige um esforço para se pensar nos fatores de heterogeneidade aí, mas ela é uma população heterogênea, tá? Então, o que eu estava falando para vocês é que, no caso dos fenômenos e experimentos aplicados à engenharia, essas coisas realmente não são fáceis de se identificar, tá? Ahn, um ponto muito importante em relação à definição de população homogênea ou heterogênea é quando você trabalha com inteligência artificial, tá? Para você trabalhar com inteligência artificial, ah, a primeira coisa que você tem que identificar é se a sua população é heterogênea, tá? Qual é o paradigma da inteligência artificial? É, você dá habilidade ao computador de ou identificar coisas, certo?
ou fazer previsões acima de características. Vamos considerar só a parte onde a gente quer classificar coisas. Tá? Então, por exemplo, é, em um projeto de visão computacional, onde eu tenho um scanner que verifica placas, né, montadas de um dispositivo para saber se ela está montada corretamente. Tá? Então é, eu preciso classificar se ela está montada adequadamente ou não. Quais são os meus fatores de heterogeneidade aí? É, é a minha linha de produção colocar componentes de forma correta ou não? É a minha é o meu processo de inserção automática, né, que é onde põe os componentes, faz soldagem e tudo mais, de forma totalmente robotizada. E eu também tenho a parte de processo manual, né? Então, esses são pontos de heterogeneidade que vão fazer com que a minha, meu equipamento, a minha placa, ela seja categorizada em dois tipos. Aqui está funcionando e aqui não está funcionando, tá? Então, se eu não tivesse esse problema de heterogeneidade, eu não teria por que usar um método de visão computacional para distinguir se a, as placas estão ok ou não. Porque se o processo aqui é homogêneo, então o resultado vai ser sempre o mesmo, tá? Ou com pouquíssima variação. Na verdade, com pouquíssima variação, tá? Então, a homogeneidade e a heterogeneidade, elas estão ligadas diretamente à, à variação dos resultados que você tem de um experimento. Se a variação é muito grande, você tem uma população heterogênea. Se você tem uma variação pequena nos resultados, então você já tem uma população homogênea, tá? E os, os algoritmos de inteligência artificial, tudo mais, eles são mais eficientes quando você tem uma maior heterogeneidade na população, porque quando você tem muitos fatores heterogêneos, você vai fazer com que os resultados tenham uma variabilidade maior, né? Consequentemente, é esperado que esses pontos de heterogeneidade criem o que a gente chama de clusters, né? Que são agrupamento de observações. E a partir desses clusters é que você consegue é, fazer as identificações dentro de um projeto de IA desse tipo, tá? Aqui estão alguns exemplos bem básicos de populações homogêneas e heterogêneas. Então, tem aqui, por exemplo, perfil socioeconômico da população de Manaus. É uma população heterogênea, tá? O, o perfil socioeconômico não é igual. Aqui não é, por exemplo, Mônaco, tá? Mônaco, eu acho que é um dos poucos lugares Mônaco, Saint-Tropez, Ibiza, esses locais assim onde tem uma concentração de muita gente rica, então é bem provável que eles tenham um padrão socioeconômico homogêneo, tá? Ahn, análise de o perfil de clientes de uma financeira também vai ser heterogêneo, tá? Primeiro porque já é esperado que você tenha, quando você está lidando com crédito, já é esperado que você tenha pessoas adimplentes e inadimplentes. Então, isso daí já é uma fonte de heterogeneidade, tá? O controle de qualidade das linhas de produção de uma indústria também é, é heterogêneo, mas o controle de qualidade ele busca que a produção ela seja homogênea.
Então, assim, eu sei que isso não é algo muito direto a. É algo mais ligado à engenharia de produção, tá? Essa parte de controle de qualidade. Mas quem já teve a oportunidade de visitar uma indústria, né? é, Fatalmente todas as áreas da engenharia estão presentes ali, tá? Então, o que que é buscado nessa área de controle de qualidade? É que você tenha um processo de produtivo, ou seja, uma população homogênea. Por quê? Porque a variação dos resultados do trabalho que está sendo feito ali, ou seja, o ato de produzir, está saindo resultados com poucas diferenças. Essa variação baixa nos resultados significa que o seu processo está sob controle. O processo estando sob controle significa que ele é, não tem ou tem poucas fontes de heterogeneidade. Consequentemente, você controlando esse processo produtivo, você consegue é, é, melhorar seus resultados. Por exemplo, você tendo um controle de qualidade, você consegue fazer estimativas de tempo de entrega de remessas de produto. Você consegue é, você consegue é, escalonar em termos de tempo assim a produção para que atinja certa aquele certo objetivo. Então, nesse exemplo 3 aqui, o ideal é que se uma linha de produção industrial ela está de acordo com o controle de qualidade, é esperado que ela seja uma população homogênea, tá? Satisfação de usuários de transporte coletivo. Aí é meio que homogêneo, né? Porque independente aqui da classe socioeconômica, a pessoa não tem nenhum fator de heterogeneidade, ou seja, um fator que contribua para que ela tenha uma experiência melhor ou pior do que outros usuários, tá? Talvez a localização onde a pessoa more, isso pode sim influenciar, tá? População com maior densidade de usuários de transporte coletivo, é bem capaz de você, é muito provável que você tenha uma satisfação bem ruim em relação a pessoas que moram em regiões com uma menor densidade, né, de usuário. Isso, Thiago, é exatamente isso. Quando você tem um processo homogêneo, você tem um processo mais previsível, tá? E aí, em algumas empresas, você tem um controle disso tão perfeito que você consegue até tirar a aleatoriedade das coisas e passa a ser quase um fenômeno é, determinístico, tá? O processo industrial. É, continuando aqui. Tá. É, dentro daquela atividade que eu falei para vocês, de selecionar resultados do meu experimento, na área tecnológica hoje a gente chama isso de data collect, tá? Coleta de dados. Ah, a forma como é conduzida essa coleta de dados, ela tem que ter algumas características e ela tem que ter algumas estratégias inteligentes mesmo, tá? Por exemplo, é, por um tempo aí, até 2015, ah, muitas das empresas investiram em tecnologia, eu digo tecnologia tanto de hardware, software e de inteligência, tá? Para se captar o máximo de informações
sobre o fenômeno. Então, o que eles queriam, desculpa, era fazer o processo inverso. Ao invés de eu trabalhar, né, com poucas observações que eu tenho sobre o meu fenômeno, o que se tentava era chegar ao conhecimento total sobre o meu fenômeno. Tá? E isso, ali na época de 2010 para 2012, surgiu o conceito do Big Data, é, que era você armazenar, né, uma quantidade gigante de dados ou trabalhar em fenômenos que tinham uma quantidade massiva de dados. Só. Então a ideia daquele pessoal era o seguinte: é, se eu conheço mais sobre a minha população, sobre os meus dados, sobre os meus clientes, é, eu consigo criar regras melhores de negócios e eu consigo estar mais próximo da realidade do que eu trabalhar com pequenas observações, né, ou amostras das minhas observações. Então essa era a ideia por trás do Big Data, tá? Como eu falei para vocês, quando você tem o conhecimento completo sobre o fenômeno, ou seja, sobre a população, você não precisa de estatística, tá? Você só precisa de matemática e da parte exata da matemática, né? Determinística da matemática. Então, a partir disso, foi possível chegar a resultados muito mais simples do que trabalhando com um conceito probabilístico, tá? Porque aí não envolvia modelos matemáticos tão complexos, tá? Você já tinha um conhecimento sobre quase toda a população, então você conseguia tirar insights muito rápido. Por exemplo, teve um caso que aconteceu com a rede de supermercado Target. Se eu não me engano, foi em 2012 ou 2013 que aconteceu isso. Ah, eles começaram a fazer análise em cima de perfil dos consumidores. E eles identificaram um tipo de padrão onde as pessoas que compravam determinados produtos, daqui a um tempo começavam a comprar produtos relacionados à gestação ou bebês, tá? Então eles conseguiram correlacionar assim os tipos de produtos que você comprava com gravidez, tá? Surgiu até um caso que ficou muito famoso em relação a isso, que foi de uma menina, a menina tinha 16 anos, ela fazia as compras, e aí a Target fez uma ação promocional, né, de marketing, onde ela enviou cupons de descontos, alguns brindes para essa pessoa, parabenizando, né, pela chegada do bebê. Só que quando você faz isso, o que que é? É simplesmente uma regra de associação. É, pessoas compraram muito esse produto e depois passaram a comprar esses que estão ligados à gestação e a bebês, tá? Então, o que que você tem daí? Você tem que pessoas com esse grau de comportamento têm uma alta chance de estarem esperando um bebê, tá? Então, é como se fosse uma matriz bem simples, tá? Então, o que que aconteceu? Essas coisas são automáticas, né? É um computador que fica fazendo isso, não são pessoas aqui que estão dizendo, olha, fulana está comprando isso e parece que ela está grávida. Vamos mandar uma cestinha de parabéns para ela? Não. A Target tem milhões de clientes, tá? Não tem como fazer isso. Então, o processo é automático, automatizado. Aí o pai
pai da menina, né, ficou indignado porque era uma menina de 16 anos, né, menor de idade, e a empresa, e ele viu isso como é, ele não gostou da situação, tá? Resumindo. Então, ou ele moveu uma ação judicial contra a Target, a Target ela, ela assumiu o erro, né? Ela fez pedido de desculpas, tudo mais, pra garota e tal. Resultado final. 3 ou 4 meses depois, né, da retratação ah, a retratação dos executivos ali da Target, né, e tudo mais. O que que o pai descobriu? Que a moça estava grávida, tá? Mas essas coisas só foram possíveis porque eles tinham muitas evidências sobre o fenômeno, tá? Só que alguns projetos relacionados ao Big Data começaram a ser problemáticos porque você tinha que investir muita tecnologia nisso, tá? Na época a gente não tinha, por exemplo, é, nessa época não existiam tantos processadores avançados como tem hoje. A computação paralela via GPUs ainda estava engatinhando, tá? Eu lembro que foi só em 2015 ou 2016 que a Nvidia lançou o primeiro supercomputador dela, né? Era um supercomputador incrível, que era do tamanho de um desktop nosso, mas tinha, se eu não me engano, eles tinham 100 mil, acho que era 100 mil GPUs ali, né? Entre físicas e virtuais. Era um computador absurdo, tá? Era uma coisinha pequena que chegava na casa de teraflop de processamento. Ah, as grandes empresas de silos de dados, né, como Oracle, a IBM, a Google, ainda estavam explorando muito isso, tá? Não existia tanta tecnologia para isso. Na época, o tratamento de Big Data ainda era o MapReduce, né? Ainda estavam começando a trabalhar com os arquivos HDFS, né? E o Hadoop, né? Não existia Spark, né, na época. Então, o que que aconteceu? O custo associado à armazenagem de dados e ao tratamento de dados por conta da necessidade, né, eh, dos processadores e tudo ali, né, para se fazer o tratamento, acabou com que metade dos projetos que eram voltados para Big Data dessem errado, tá? Isso foi até isso tem, se vocês pesquisarem direitinho, tem uma a revista Gartner, ela fez um uma matéria falando sobre isso. Essa revista aqui, ó, tá? Revista Gartner. Ah, tá aqui, ó. Gartner predict that que até 2017, 60% dos projetos de Big Data vão falir. Isso aqui é de quando? De 2015. Tá aqui. Então, o que que aconteceu? A ideia de você conhecer mais sobre a sua população e se aproximar ali de um evento determinístico era interessante do ponto de vista matemático e computacional, né? Porque você não precisava de modelos muito sofisticados, tá? Você não precisava, por exemplo, criar uma rede neural ou um deep learning da vida para fazer inteligência artificial. Você usava regras de associação mesmo, essa que a gente faz, né, com matrizes. Era coisa simples. Tá? E depois de toda esses problemas associados ao acúmulo de dados, começou-se a trabalhar com o conceito de smart data. O que, que são isso?
é você armazenar somente as informações que são necessárias. Então você fazia um pré-processamento dos dados para compor esses Smart Data. Então você fazia esse processo aqui. Ó. Você tinha as fontes de dados, fazia um pré-processamento, que na época era chamado de mineração de dados, tá? Mas hoje recebe o termo de ETL, que é Extraction, Transformation e Load, extração, transformação e carregamento de dados. Então você não precisava mais guardar tudo aqui, isso daqui era o Big Data. É, e aí você guardava aqui os Smart Datas, né? Que depois saiu o termo Big Data e virou Data Mart, tá? Na verdade, tiveram outros também, tá? Outros termos bonitinhos para isso. Mas aí foi até engraçado. É, voltando aqui. Hoje não, ninguém mais faz isso daqui, tá? Então hoje o que se faz é o tratamento desses dados prévio, né, usando ETL e outros recursos de ciência de dados para criar esses smart datas e com isso você gerar inferência. Então, o que a gente está fazendo aqui de forma tecnológica nada mais é do que o que a gente descreveu aqui em cima, um processo de amostragem. Tá? A forma como eu coleto isso, né, as tecnologias que eu uso para coletar esses dados é, da minha população acerca do meu fenômeno, isso daqui é chamado de um processo de amostragem. Tá? Então, é importante que vocês tenham em mente na hora de se trabalhar, principalmente nas coisas relacionadas à engenharia, é que tudo na engenharia, principalmente hoje com indústria 4.0, é muito fácil você voltar para a estaca do Big Data. Tá? Se você pensar, por exemplo, em monitoramento de sensores IoT, aquilo estoura e vira um Big Data fácil, com muita facilidade. Tá? Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que trazer estratégias tanto de negócios, quando eu digo de negócios é você entender do problema, e também as implicações disso no, no, na sua empresa, nos seus negócios de verdade, né? Você não vai ter, sei lá, você não vai abrir uma startup, por exemplo, com seus amigos, usar recursos, né, é, é, recursos iniciais ali, por exemplo, numa nuvem, você não vai pegar e começar a trabalhar com Big Data porque você só vai gerar despesa para sua empresa. Tá? Então, mas além de você ter a habilidade para criar esses smart datas, é, como eu comentei com vocês ainda agora, né? A gente precisava adotar algumas estratégias para que eu tivesse informações relevantes sobre a minha amostra, sobre a minha população, tá? Então, quando a gente usa uma metodologia para retirar, né, para observar eventos de um fenômeno, né, de um experimento, nós criamos ali uma amostra, tá? A definição de amostra é qualquer subconjunto da população. Então, qualquer coisa que você tire da população é considerado uma amostra. Mas a amostra ela precisa ter um caráter é, de interesse que é chamado de representatividade. Tá? O que significa isso? A amostra ela tem que espelhar ou assim ter o mesmo comportamento probabilístico da, da minha população.
Por exemplo, se você está interessado aqui nas pessoas do mundo e quer saber a opinião delas sobre é, sushi, tá? Eu vou escolher pessoas aleatoriamente no mundo e saber se elas gostam ou não de sushi. Se eu pegar pessoas só da cidade de Manaus, é uma amostra? É, porque as pessoas da cidade de Manaus fazem parte da população mundial, ok? Mas o resultado que eu vou obter aqui, observando somente ah, resultados que foram obtidos na cidade de Manaus, vai ser representativo para a opinião geral da população mundial? Não, tá? Então, por exemplo, a mesma coisa vale se você pegar aqui, deixa eu ver. Se você for na Rússia, se você for na Rússia e pegar o número das observações aqui, isso vai corresponder à opinião das pessoas no geral sobre o sushi? Não. Mesmo que você pegue uma amostra maior, por exemplo, vamos pegar aqui parte da Ásia aqui, tá? Pegando ali Japão, China, só conheço esses dois, tá? Daqui dessa parte eu só conheço esses dois. É Japão, China e Rússia. Não. Ah, tem os países, as cidades-estados, né? Hong Kong, Taiwan, tem as Coreias, né, e tal. Tá. Tirando essa minha falta de conhecimento de geografia, é, a opinião dessas pessoas acerca de sushi vai ser a mesma do restante do país? Não vai, tá? Então, quando a gente define essa questão de representatividade, é que eu tenho que levar as mesmas características que ocorrem na população, tentar, tá? Nem sempre a gente consegue. A gente tem que tentar levar as características da população para a amostra. Como o nosso objetivo é, a partir da amostra, é, gerar informações sobre a população, é importante que essa amostra ela tenha um, um, esse caráter de representatividade, porque a representatividade ela está ligado ao comportamento probabilístico de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, quando a gente hoje ouve falar de representatividade é, na, na mídia e tudo mais, ou as lutas sociais que existem por aí em relação à representatividade, nada mais é do que você expressar, a verdade é que você faça parte ali do hall de pessoas que são ouvidas, né, pela, pela administração pública, pelas entidades públicas, que pessoas de vários setores que, em geral, são deixados de lado por ter uma quantidade reduzida de pessoas, é, passem a ser ouvidos, tá? Por exemplo, vou dar uma, eu não vou entrar. é, quando você está trabalhando essa questão de definição de população e, e as observações do que você quer, vem um conceito relacionado à inferência que você quer fazer, tá? Quando, por exemplo, nesse estudo que eu acabei de citar para vocês, onde eu tenho é, pessoas com problemas, alguns problemas raros, né, neurológicos, é,
E eu tenho pessoas ali que não têm esses problemas, né? Digamos, pessoas sadias. Quando eu quero extrair informação disso e essas informações valem para minha população, aí eu tenho que considerar essa questão da representatividade, tá? Cada, cada, cada característica nas suas devidas proporcionalidades. Um exemplo mais simples, quando eu quero testar vacinas, tá? Quando eu quero testar, por exemplo, uma vacina, a- se é necessário uma quarta dose ou não para COVID, por exemplo, né? O que que eu tenho que fazer? Como o meu estudo ele vai impactar uma população inteira, né, de um país, então eu tenho que ter uma amostra que represente esse país. Então, por exemplo, no Brasil, quais são as características que são relevantes para esse tipo de estudo? De pessoas que não têm nenhum tipo de comorbidade, por exemplo, né, que não tem nenhuma doença que vai ser agravada pela Covid, tá? E eu tenho também pessoas com essas doenças. Então, você pega ali, por exemplo, a cardíacos, tá? Você tem uma população muito grande de cardíacos, tá? Então você vai colocar naquela devida proporcionalidade a quantidade de cardíacos que você tem no Brasil na sua amostra. Você tem também as pessoas que podem sofrer, né, por conta desse tipo de doença, pessoas com comorbidade mais raras de ocorrer. Por exemplo, esses que eu acabei de citar, esses problemas neurológicos. Problemas neurológicos estão ligados a essas síndromes, assim, né? São. Que não tem uma incidência tão alta, tá? Então você tem que levar essa quantidade de pessoas na mesma proporção. Então, quando eu quero avaliar, por exemplo, a segurança da minha vacina para a população brasileira, eu vou levar todas essas pessoas nas suas devidas proporções. Por quê? Se eu encher, é, por exemplo, a minha amostra de pessoas que têm uma determinada doença ligada às vias respiratórias, tá? Como asma, esse tipo de doença. Que são pessoas que naturalmente vão sofrer mais com esse tipo de vírus que a gente tá enfrentando agora na pandemia. Ou então outros agravantes como a idade, né? Que aí a pessoa já tem um sistema imunológico mais é, menos eficiente. Tá, vou já chegar lá, Reinaldo. É, então, o que eu quero dizer é que quando eu coloco, por exemplo, digamos que no meu estudo, 90% das pessoas vão ser com comorbidade e 10% sem comorbidade. Então, a taxa de pessoas, por exemplo, que vão desenvolver a síndrome respiratória, né, que vão precisar de um, de um cuidado médico maior, vai lá para cima essa estatística. Tá? E aí, no final, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, olha, a vacina não é segura. Tá aqui, ó, sei lá, 30% das pessoas é, não conseguiram ficarem, né, serem imunizadas. Aí a gente cai no problema em que o Reinaldo está conversando, está falando aí. A gente está criando um viés na amostra, tá? Então, quando a minha amostra não é representativa, nós temos viés.
que é o viés? É, que também é chamado de vício, tá? O viés é uma perturbação, tá? No, em geral, por é, um fator humano, tá? Um erro, tá? Ele não é um erro natural, ele é um erro proposital, entre aspas, tá? É, porque nem sempre a pessoa vai querer sabotar o experimento dela. Ela pode sabotar, mas sem o conhecimento daquilo. Então, o viés é, ele justamente ocorre quando a gente não tem uma amostra representativa, tá? Deixa eu ver que horas, qual o horário. Acho que eu já passei do horário. Tá, falta 10 minutos. Então é isso. Só para responder aqui a pergunta do Reinaldo. Como eu escolho uma amostra sem cair um viés? Tá. É, a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe. Mas é o seguinte: primeiro, para você determinar qual tipo de coleta você vai usar, você tem que voltar lá e verificar se a sua amostra, a sua população, ela é homogênea ou heterogênea, tá? Se ela é homogênea, é o caso mais simples. Você não praticamente não vai ter viés. Porque como ela é homogênea, então os resultados ali presentes no teu experimento vão ter uma baixa variabilidade. Então, consequentemente, você não vai ter viés. O viés ele ocorre quando você tem uma população heterogênea. Então, porque você tem fatores que vão fazer com que esses mesmos indivíduos possam ser agrupados em subpopulações, tá? O viés é justamente você não levar a mesma representatividade, desculpa, é você não levar a mesma estrutura probabilística da população para a amostra. E como é que você controla isso? Você identifica os fatores de viés, tá? Como, por exemplo, nesse caso das vacinas, quais são os pontos de fatores de heterogeneidade que a gente tem? Faixas de idade, outras doenças associadas ao indivíduo, tá? Basicamente essas duas, tá? É, então, o que que você faz para controlar? Bom, se idade é um fator de heterogeneidade, então eu vou fracionar esse grupo, tá? Essas pessoas, em pequenos grupos onde não exista heterogeneidade, tá? Então eu vou pegar minha população, vou dividir em subpopulações e eu vou dividindo em subpopulações até eu ter subpopulações que elas dentro delas sejam homogêneas, tá? Ou seja, quando eu faço quando os pesquisadores estão fazendo estudos assim, pegando indivíduos de 11 a 18 anos, né, que é ali a faixa de adolescência pré-adulto, tá? Essas pessoas elas têm características distintas das outras pessoas, mas entre elas não têm uma variabilidade tão grande em relação à resposta do sistema imunológico. Aí você pega ali pessoas de 18 anos até os 60, né? Que é ali a idade adulta. É, por mais que seja uma amplitude grande, né, de idade, é, cientificamente a gente não tem muita variação tanto em metabolismo quanto em
respostas do sistema imunológico dentro dessa faixa etária, tá? Apesar do pessoal dizer, eu já, tipo assim, eu tô com 40 anos, o meu sistema imunológico não é tão bom quanto um jovem de 20 e poucos anos. Não é bem assim, tá? Não é bem assim, porque a gente só passa a ter uma diferença significativa tanto em termos metabólicos quanto imunológicos a partir dos 65 a 70 anos, tá? É que realmente vai ter uma diferença significativa. Isso vale também para pessoas que dizem, por exemplo, eu não consigo ter um, eu não consigo ganhar peso ou perder peso porque eu já tenho uma idade, já estou ali com uma idade mais avançada, então o meu sistema metabólico não é mais tão eficiente. Não, dentro dessa faixa etária, não, tá? Ele continua quase que o mesmo. Ah, então tá, pessoas de 18 a uns 60 anos, aí você pega, a partir de 60 anos você tem de 60, por exemplo, até 80, que na verdade até 70, e você não tem uma diferença tão grande ali no seu sistema imunológico. E a partir de 70, né, que é, já, já quando tem realmente as idades mais avançadas, que é quando os, os órgãos começam a não funcionar, né, da mesma forma, e aí sim você tem uma característica ali, tá? Então o que é que você está uma característica que diferencia essas pessoas de outros grupos. Então, exatamente como esses pesquisadores estão fazendo, separando em faixa etária e por comorbidade, que é um processo que a gente chama de amostragem por estratificação, a gente vai ver em detalhes mais para frente. Mas o que você está fazendo é pegando a população, dividindo em estratos, né, grupos, clusters, como você quiser chamar, onde dentro desses grupos você tem uma variabilidade menor, tá? Então você tem uma homogeneidade. E é assim que você faz com que a sua amostra não tenha os viés que eu estava falando, os viés que eu estava falando anteriormente, tá? Eu vou interromper a gravação por aqui.